Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou muito feliz de tê-los todos aqui nessa quinta-feira para mais uma palestra do engrandecimento profissional de todos nós. E vamos, antes de mais nada, falar um pouquinho a respeito da ESB, né, que é a entidade que está organizando essa palestra. A ESB é a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira. Todo mundo deve ter recebido um papelzinho aí com um QR Code. Aponta teu celular para ele, aí você vai ter todas as redes sociais que tem a ESB. Você vai ver nosso canal no Instagram, no YouTube, vai ver nossa página no Instagram e todas as outras redes, LinkedIn. Sigam-nos no Instagram, pelo amor de Deus. Temos uma meta de chegar a 2 milhões de seguidores esse ano. Então, Não, por favor, hoje. Então, a gente estava falando sobre a ESB, Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira, né, que a intenção da ESB é ter projetos para devolver à sociedade um pouco dos benefícios que nós obtemos nos ensinamentos do Senai. Então, pode passar, vamos assistir um vídeo aqui. Aos alunos e ex-alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira. Essa associação foi criada para você e por você, com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios a nós proporcionados devido ao estudo nessa instituição. A ESB faz isso através de iniciativas e projetos, como, por exemplo, o combate ao Covid-19. Foram doadas mais de 6 mil máscaras a 70 instituições. No projeto de mentoria, mais de 100 adolescentes já foram assessorados. Há também parcerias colaborativas com instituições como a ACD, na área de assessoria técnica. Nós ministramos palestras de desenvolvimento pessoal e profissional. E os associados têm acesso ao nosso grupo fechado de network. A ESB nos ajuda a devolver. Venha nos conhecer e associe-se. Muito bem. Então, aí foi um pequeno resumo de tudo que a ESB faz, tudo que a ESB proporciona para a sociedade. E todos os meses, né, nós temos uma palestra aqui no Senai, sempre uma palestra para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento profissional, organizado pela ESB. Nós temos um projeto chamado Jovem Aprendiz, onde nós, em parceria com algumas organizações aqui da região de Santo Amaro, proporcionamos a jovens treinamento, um curso para que eles possam prestar a prova do Senai com mais condições de entrar, e com isso a gente depois faz um acompanhamento deles, tanto numa mentoria para a parte profissional e para a parte estudantil também. Nós temos um grupo de network no WhatsApp, hoje a gente tem aproximadamente 300 associados lá nesse grupo, onde lá nós fazemos ofertas de serviço, divulgação de vagas, troca de informações técnicas, consulta a fornecedores. Aqui estava falando de 250, mas a gente já tem aproximadamente 300 membros participando desse grupo. Nós também formamos parcerias com algumas empresas que possam trazer algum benefício para os nossos associados. Então, nós temos a R-Sim, que faz consultoria em planos de saúde e seguros. Temos a Costa Kennedy, que faz auxílio para pessoas que estão aposentadas ou em vias de se aposentar, fazer um plano de aposentadoria. Todo mundo tem, alguns membros aí do Senai já de mais idade já se aposentaram, utilizaram essa empresa, e outros membros indicaram, essa empresa é muito eficiente para auxiliar o pai, o avô, alguém está para se aposentar ou já está aposentado e quer fazer uma revisão. Temos a PWR, que é especializada em seguros patrimoniais, empresariais, residenciais, de automóveis, entre outros. Todas essas empresas têm algum benefício para os associados da AESB. Nós aí temos também uma parceria com a ACD. A ACD todo mundo conhece, é uma empresa que desenvolve próteses, órteses para pessoas com deficiência, e nós atuamos como auxiliares técnicos deles. Nós temos um contrato de consultoria técnica, onde nós vamos ajudar sempre estamos ajudando a ACD a melhorar os seus processos fabris. Ninguém enxerga, né? Mas, na verdade, a ACD é uma fábrica. Bom,
A ESB e o Senai mantêm um estreito relacionamento, né? Nós temos um contato muito forte, obviamente, com o pessoal aqui da Escola Senai Suíço Brasileira e também com a Escola Ari Torres, onde nós temos lá diversos alunos participando do nosso projeto Jovem Aprendiz. Esse QR Code aí leva você para nossas redes sociais, é o mesmo QR Code que vocês receberam nessa folha, tá? Então, a gente tem aí presença no Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube. E quem quiser conversar com o pessoal da ESB, tem o nosso e-mail aí, contato@aesb.org.br. Como é que você pode ajudar a ESB, né? Associando-se à ESB, passando a ser um membro da ESB. Se você tiver interesse em patrocinar, nós temos diversos projetos que você pode patrocinar, disponibilizando seu tempo para a ESB, nos ajudando nesses projetos que nós fazemos parte, e divulgando a ESB, né? Quem conhecer alguém que queira fazer uma contribuição financeira para a ESB, se você quiser, esse aqui é o QR Code, o nosso Pix é o nosso CNPJ aqui. E se alguém não conseguir anotar agora, não tem problema, passa aí, manda um e-mail lá no contato@esb que a gente passa para vocês. E é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigado aí pela presença de todos. Hoje nós teremos uma palestra muito interessante sobre impressão 3D, né, conhecido como manufatura aditiva. E vamos falar 2 minutinhos antes a respeito da ESB, que é a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço Brasileira, que está promovendo esta palestra. Então, o que é a ESB? Basicamente, foram ex-alunos que se reuniram para montar uma associação com qual finalidade? De devolver à sociedade um pouco dos benefícios que receberam quando se formaram, após se formarem aqui no Senai Suíço. E vamos passar um videozinho como resumo. Aos alunos e ex-alunos da Escola Senai Suíço Brasileira. Essa associação foi criada para você e por você, com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios a nós proporcionados devido ao estudo nessa instituição. A ESB faz isso através de iniciativas e projetos, como, por exemplo, combate à Covid-19. Foram doadas mais de 6.000 máscaras a 70 instituições. No projeto de mentoria, mais de 100 adolescentes já foram assessorados. Há também parcerias colaborativas com instituições como a ACD, na área de assessoria técnica. Nós ministramos palestras de desenvolvimento pessoal e profissional. E os associados têm acesso ao nosso grupo fechado de network. A ESB nos ajude a devolver. Venha nos conhecer e associe-se. Bom, esse videozinho é um pequeno resumo, né? Então, de tudo que a gente passa. Vou falar um pouquinho mais de alguns projetos nossos aqui. Bom, todos os meses, né, nós temos uma nova palestra aqui no Senai, sempre nesse auditório, sempre de forma híbrida, onde nós tratamos de assuntos para desenvolvimento tanto pessoal quanto desenvolvimento profissional. Sempre após cada uma dessas palestras, elas são disponibilizadas no YouTube. Então, quem pesquisar esse canal no YouTube, a ESB Suíço Brasileira, vai achar lá os vídeos aqui de todas as apresentações que nós já fizemos. Nós temos um projeto chamado Jovem Aprendiz, onde a gente trabalha em parceria tanto com a Escola Senai Suíço Brasileira, quanto com o Senai Ari Torres, onde nós buscamos jovens através de parceria com algumas entidades para virem estudar no Senai. Nós damos uma ajuda educacional para esses jovens, fazemos um treinamento para que eles possam prestar a prova do Senai com um pouco mais de firmeza, né, com um pouco mais de qualificação. E depois disso, nós encaminhamos os jovens para empresas. Então, eles fazem em paralelo o curso do Senai e também trabalham como jovem aprendiz nas empresas. Nós temos um grupo de networking através do WhatsApp, onde hoje nós temos aí cerca de uns 250, 300 participantes aproximadamente, onde lá nós trocamos informações técnicas, divulgamos vagas, o pessoal oferece os serviços, e também fazemos consulta de fornecedores e divulgação de vagas de emprego. Então, muitos colegas nossos já conseguiram uma recolocação através desse grupo. Bom, para incentivar, para motivar, né, e para trazer um benefício para os nossos associados, nós temos parceria com algumas empresas.
Então, nós temos com a R-Sim, que é uma empresa de planos de saúde, temos com a Costa Kennedy, é uma empresa que tem assessoria para o pessoal que está em fase de se aposentar ou quer já planejar a sua aposentadoria. E a PWR, que trabalha com seguros elementares, então seguros de carro, seguros residenciais, entre outros seguros. Nós temos também nós temos um convênio de fornecimento de assessoria tecnológica para a ACD, onde nós auxiliamos. A ACD, poucos sabem, né? Mas a ACD, o grande negócio deles é ser uma oficina, ser uma fábrica de produtos ortopédicos. E então, a AESP tem uma equipe que está sempre auxiliando na parte de projeto, na parte de manufatura, para que melhorem sempre os processos da ACD. A ESB e o Senai, obviamente, temos um estreito relacionamento, né, com essas duas escolas que eu já citei, tanto o Ari Torres quanto a escola Senai suíço-brasileira. E se você entrar no nosso site lá, www.aesb.org.br, você tem acesso também a todas as nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, LinkedIn, Instagram e também no YouTube. Quem quiser digitalizar esse QR Code aí, vai cair numa página que tem o acesso para todas as nossas redes. E como que você pode ajudar a ESB? Todos que trabalham na ESB são voluntários. São pessoas que estão disponibilizando seu tempo para participar das ações que nós promovemos. Então, você pode disponibilizar o seu tempo, fazer algum trabalho dentro da ESB junto conosco, divulgando a ESB, né, divulgando o site, divulgando o nosso trabalho, ou fazendo, se você conhecer alguém que pode fazer uma contribuição financeira para a gente continuar tocando os nossos projetos, a gente tem aí o nosso Pix no Banco Itaú, tá ok? É isso aí que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Agora, nosso amigo Lucas Pérez vai dar prosseguimento aqui à palestra, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Só apertando a direita aqui para avançar. Fica de frente, acho que apertou. Ela sai aqui. Pega lá. Onde está a câmera? Desse notebook. Pode ficar em qualquer área do palco. Aqui. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e também a Associação da ABAL. Então, estou aqui representando a ABAL hoje, não nenhuma outra empresa, tá ok? E posso responder apenas questões derivadas de conceitos de alumínio, coisas do gênero. Essa semana, recebi um telefonema, um ex-aluno daqui, que ele havia recebido minha foto, falando que infelizmente ele não poderia estar aqui, Fábio da FAR, que hoje é um dos maiores especialistas em manufatura aditiva do Brasil, e representa a HP, representa a Mazemet, que são produtores de pó, produtores de impressão. Então, em primeiro lugar, vocês já estão no caminho certo, vocês já estão no mesmo lugar que ele veio, ele representa o Brasil lá fora na ISO. Então, esse já é o primeiro passo para vocês alcançarem alguma coisa nessa carreira de manufatura aditiva. Me apresentando um pouco, eu sou o Lucas Salomão Pérez, sou engenheiro de materiais, tenho mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade, meu MBA em Gestão de Projetos, e meu doutorado, que eu defendi agora, é em Engenharia Mecânica. Então, eu trabalhei um pouco já com cada coisa, trabalhei 10 anos no setor de aço, da CSN, ArcelorMittal, 3 anos e meio eu estou na CBA, Companhia Brasileira do Alumínio. Atuo na norma de manufatura aditiva e fui coordenador durante algum tempo também da norma de aços da ABNT.
vamos lá. O que eu vou apresentar hoje? Vou falar um pouquinho sobre conceitos do que é manufatura aditiva, e pelo jeito vocês já estão bem familiarizados, já falaram que vários de vocês já têm até a própria impressora em casa, né? Depois eu vou falar um pouco dos tipos de manufatura aditiva, o que inclui as manufaturas aditivas em metais, como a gente qualifica com relação a tempo, com relação à qualidade de superfície, né, de manufaturas. Como o projeto de manufatura aditiva é um processo diferente dos de manufaturas tradicionais, em que eu tenho usinagem, a influência do alumínio na manufatura aditiva, como que o pó de alumínio vai influenciar nesse processo e quais os conceitos a gente precisa entender para que esse processo seja o mais tranquilo possível e que a gente possa trabalhar da melhor forma possível com esse material. A parte de processamento, que é uma parte super complexa. Ainda hoje tem pouquíssimas pessoas que conhecem esses processos. Então, acredito que vocês estarão preparados já para se aventurar também nessa novidade, porque é um potencial de mercado muito grande, que a gente vê um crescimento muito grande fora do Brasil, e no Brasil ainda está um pouquinho devagar, mas logo vai chegar a hora que vai haver um ramp-up, né? E eu acho que vai atender a todos. As aplicações do alumínio na manufatura aditiva, então vou mostrar alguns exemplos e vamos concluir essa apresentação fazendo uma explanação de forma mais geral. Então, o que é manufatura aditiva? Agora voltou. A manufatura aditiva nada mais é que um processo que eu vou construindo camada por camada uma peça complexa. Então, é um processo que eu não tenho retirada de material, pelo contrário, eu tenho a adição de material, seja ele por pó, por fio ou outros processos. Então, aqui a norma da ISO, a STM, fala sobre 7 processos principais, né? Desde o fotopolimerização, fusão e leito de pó, que nós vamos comentar, jateamento com aglomerante, vamos falar também, jateamento de material, laminação de folhas, extrusão e o último não estou conseguindo ler. Desculpem. Mas vamos falar de todos passo a passo aqui. Primeiro falando sobre fusão de filamento, mais o binder. Então esse é um processo em que eu incorporo o metal dentro de um filamento polimérico. Nesse processo eu consigo imprimir com grande qualidade e uma certa velocidade, só que eu preciso de uma etapa posterior. Nessa etapa eu vou retirar esse polímero, esse binder, esse adesivo, e depois eu vou sinterizar utilizando a metalurgia do pó tradicional. Então o conceito é muito similar à metalurgia do pó tradicional, não sei se todos estão familiarizados, mas na metalurgia do pó a gente tende a compactar o material e depois levar ele a um forno para que ele ocorra a sinterização. Essa velocidade é relativamente baixa, quando comparada a outros processos, porque tem processos adicionais, mas o acabamento dela geralmente é muito bom. O conceito de binder jet, hoje já existe algumas empresas no Brasil que possuem esse conceito. É muito interessante, principalmente para areias de fundição, no qual você tem uma deposição do pó, uma deposição de uma resina, e vai formando camada a camada uma estrutura que depois você pode fundir o material dentro dela. Então o conceito aqui é um pouquinho diferente, porque você tem uma estrutura física em que você vai incorporar o material nela e depois você vai produzir a peça final. Então aqui trabalha-se num processo principalmente com relação à fusão de material. Material fundido, então, seria a peça pronta. Com esse sistema, eu já consigo fazer canais, consigo fazer coisas que eu não conseguiria fazer com métodos tradicionais, porque imagina você usinar uma peça interna curva em que eu tenho uma entrada e uma saída, um canal, né? Esse processo já você consegue atuar dessa forma, de forma um pouquinho mais facilitada, porque eu consigo imprimir essa estrutura e depois eu vou fundir. No final, eu coloco sobre uma mesa vibratória que vai eliminar toda essa areia desses vazios. Tá?
Então, a velocidade já é um pouco maior, porque você faz o molde, você depois ele faz a fundição, elimina o molde, e você tem um bom acabamento, um acabamento muito similar a um processo fundido tradicional. Quando falamos em material jetting, principalmente a Xerox está trabalhando nisso, no qual você tem uma deposição de material já em meio líquido. Então, eu pego e faço camada a camada por gotejamento. Eu tenho material, eu fundo ele, geralmente o processo é ou uma eletroresistência ou uma parte de indução, em que eu vou gotejar esse material, estrutura por estrutura, e vou formar a peça final. Para isso, eu tenho um acabamento muito bom, só que a velocidade hoje ainda é muito lenta. Eu acredito muito nesse processo para o futuro. Eu vejo ele como muito potencial, só que a gente precisa aumentar ainda muito a energia dele. Processos por resistência e algo do gênero, eu acho que ainda é um pouquinho fraco para a gente trabalhar o conceito de fusão rápida do material e incorporação desse material na peça para a fabricação. Com relação a fios mais arco elétrico, esse é muito similar a uma soldagem MIG, no qual você tem um arame que você faz essa deposição via arco elétrico, só que também tem limitações. A principal limitação é com relação aqui, ó, com relação à forma. Então, a superfície dela vai ficar de acordo com a espessura do filamento que você deposita sobre essa área. Então, acaba que fica bem grosseiro e eu preciso de fazer uma usinagem posterior. No entanto, é um método muito rápido de produção. Dentre os métodos de manufatura aditiva, esse é um dos mais rápidos, junto com o DED, que eu vou falar depois. E é interessante para fazer peças grandes. Então, para petroquímicas, para grandes indústrias, ele passa a ser muito interessante. Então, eu tenho altíssima velocidade e eu consigo construir esse processo. Há também uma possibilidade de uso misto dessa tecnologia. Então, existe já, na própria Rogue, no Brasil, um processo que eu tenho a usinagem e a construção das paredes, via esse processo de arco elétrico. Eu posso reformar ferramentas, porque eu consigo fazer uma deposição em ferramentas onde já há um desgaste, e ao mesmo tempo eu consigo usinar depois desse processo. Então, esse é um processo que tem ganhos, só que são muito específicos. Eu não posso pensar ele como uma peça já pronta. Então, eu não entrego uma peça final. Eu tenho uma velocidade muito grande, mas a superfície dele acaba sendo prejudicada pela característica da formação do arco e da formação do arredondo. O DED, que eu havia comentado, que é outro dos processos de alta velocidade, aqui eu tenho uma concentração de energia um pouco maior, pode ser tanto laser quanto electron beam. Quando a gente fala em laser, a gente tem uma condição normalmente otimizada, porque eu tenho uma energia direcionada e a energia é um pouco menor do que o electron beam. Quando eu falo em electron beam, eu tenho essa deposição de energia muito concentrada, mas ele aquece muito também, e eu preciso trabalhar sempre o electron beam em alto vácuo, né? O laser, dependendo do material, eu posso trabalhar em qualquer meio. É claro que para alumínio, eu preciso de um alto vácuo também, por características do alumínio ser um material que oxida muito rápido, muito fácil. Isso que dá a grande resistência à corrosão dele. Vou sair um pouquinho do tema aqui. Eu queria perguntar para vocês, por que a gente usa ouro em circuito? Por que usa o ouro e não outros materiais em circuito? Alguém sabe responder? Eu escutei melhor condutividade. Eu estou meio surdo, pessoal. Fala mais alto. Oxidação. Perfeito. É isso mesmo. A gente usa o ouro, primeiro, porque ele é capaz de fazer filmes bem finos e ele oxida muito rápido. Então, ele forma uma camada de oxidação superficial.
mais resistente que outros materiais. Então, eu consigo fazer sistemas bem finos com uma área superficial muito grande. Então, quando a gente fala em área superficial, quer dizer que aquela estrutura ela vai receber mais oxigênio do que uma área superficial menor. Então, quanto mais fino e menor você faz o material, mais área superficial ele tem. Então, mais chance dele oxidar. Se eu fosse usar prata, que é o melhor condutor, seguido pelo cobre e o alumínio, eu oxidaria muito rápido. Então, eu teria um circuito perfeito, só que duraria um mês. Não teria o computador durando 3, 4 anos. Agora o pessoal quer que dure um, né? Porque agora o computador é feito para durabilidade quase zero. Mas esse conceito de oxidação é muito importante e eu quero que vocês estejam com ele em mente quando eu falar do alumínio. Por que que o alumínio é bom condutor? Por que que o alumínio é bom utilizar para situações em que eu tenho corrosão? Porque ele oxida muito rápido. Então, ele vai ter uma passivação com óxido de alumínio na superfície. Essa passivação com óxido de alumínio na superfície que vai trazer essa característica de ele não oxidar como o aço, por exemplo. A gente vê aquela formação avermelhada do aço, aquela ferrugem, né, como é popularmente chamado. Nesse caso aqui, então, a gente precisa sempre trabalhar com vácuo, porque a gente tem uma área superficial muito grande, principalmente quando a gente trabalha com pó. Então, aqui, como a gente está introduzindo o pó no processo, eu tenho pós que vão variar de 20 a 80 microns. Então, são pós extremamente finos. E qualquer molhabilidade, qualquer água, qualquer vapor de ar vai oxidar esse material. Se eu aumento a temperatura, aumenta muito a cinética desse material. Daí, o que acontece? Vai oxidar muito mais fácil. Aqui, a fusão por leito de pó. Esse é o meu favorito. Eu acabei fazendo meu doutorado nessa questão. É um material que eu acredito, é um processo que eu vejo que tem muito futuro, está ganhando cada vez mais velocidade. Então, hoje eu já consigo trabalhar com até 6, 7 lasers. Já fizeram máquinas que têm 10 lasers diferentes. Então, esse processo eu posso trabalhar tanto com electron beam quanto com laser. A diferença do laser é que, para alumínio, é que eu tenho uma energia mais controlada do que o electron beam para o alumínio, só que ao mesmo tempo eu tenho uma maior reflexão, porque o alumínio é um dos materiais que mais refletem luz. Então, tudo isso aí a gente vai precisar controlar no processo. Só que eu consigo uma velocidade alta, porque eu vou incorporando pó. Então, aqui é possível ver que eu tenho uma estrutura aqui, eu tenho um pó, e eu vou empurrando esse pó para cá e vai construindo, então, camada a camada por laser. Então, ele constrói uma camada, laser. Constrói uma camada, laser. E assim ele vai construindo a peça. Vamos falar um pouco, então, sobre o projeto de manufatura aditiva agora. Qual que é a diferença de um projeto de manufatura aditiva? Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o Serendipity. Eu fujo um pouco do tema, às vezes, não liguem não. Pode parecer meio estranho, meio doido, mas vocês vão ver que as coisas se conectam no final. Serendipity é o ato de você se basear nas coisas mais naturais possível. Um exemplo clássico é o velcro, que ele é baseado naquele carrapicho que gruda na calça quando a gente vai em qualquer campo, em qualquer lugar, e daí a gente precisa passar a canivete para tirar, né? Porque senão não tem outro jeito. Tirar com a mão, você vai machucar o dedo, né? Então, o conceito de serendipity, nesse caso, é muito importante. Então, você precisa observar e entender o seu projeto. Você precisa entender sua aplicação. O diferencial da manufatura aditiva é exatamente esse. Quando eu construo um modelo em 3D, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou procurando, eu consigo fazer otimização topológica, eu consigo fazer tudo isso daí, e essa é a diferença. Por que eu vou produzir por manufatura aditiva, que geralmente é mais caro? Porque eu consigo fazer o que eu quero, uma coisa instantânea, eu consigo prototipar muito rápido. Há muitas montadoras, por exemplo, que estão buscando esse meio para prototipação. Então, eu quero testar uma peça, em vez de eu esperar
2 meses para eu fazer uma ferramenta, e daí eu fundir nessa ferramenta, eu posso prototipar direto. Então, eu levo 3, 4 dias para fazer aquelas peças e já consigo pôr em teste, pôr um teste bancada. Então, essa é a diferença de uma modelagem 3D aplicada a uma manufatura aditiva. Eu consigo construir canais, eu consigo construir estruturas de resfriamento mais rápido. Eu preciso de uma peça que eu vou injetar um polímero, eu preciso de uma peça em que eu vou trocar calor, eu preciso de uma peça em que eu preciso de uma resistência mecânica maior, com um menor peso, faço a otimização topológica, eu consigo calcular cada parte independentemente. Então, esse é o diferencial da manufatura aditiva. É isso que eu quero que esteja claro na cabeça de vocês. Não é custo, não é material em produção. Enquanto processos tradicionais, você tem o custo reduzindo a cada peça que você faz, a manufatura aditiva, o preço é flat. Então, se eu fizer 1.000 peças, ou eu fizer 4 peças, eu vou ter o mesmo custo. Então, essa é a diferença da manufatura aditiva. Eu quero fazer material fundido e eu quero replicar o que foi feito na manufatura aditiva. Beleza, posso trabalhar com prototipação. Só que não são o mesmo conceito. O conceito de manufatura aditiva é você criar, você desenvolver, você fazer algo novo e não apenas replicar o que está sendo feito em outros processos. Se você for replicar o que está sendo em outro processo, só se for para prototipação. Para todos os outros usos, não vale a pena. O custo de processos tradicionais para o volume é muito melhor. Vamos falar um pouquinho do alumínio na manufatura aditiva. Não funciona só para manufatura aditiva, vai funcionar para várias coisas, mas eu queria trazer primeiro o conceito de resistência mecânica versus alongamento de metais. Então, aqui tenho a tensão, aqui eu tenho o alongamento. Quando eu falo em metais, eu vou ter uma faixa em que eu vou ter um limite de escoamento, e depois disso ele começa uma fase de deformação até o limite de resistência dele, em que ele vai romper. Tá? Não sei se é claro para todo mundo esse conceito, mas se eu tenho um CP, um corpo de prova, em que eu vou puxar ele para cima e para baixo, eu vou trabalhar ele com resistência calculada. Então, eu vou ter uma resposta de resistência e eu vou trabalhar sempre com um alongamento constante. Então, eu vou alongar constantemente ele, vou ter uma célula de carga em que vai medir a resistência que eu tenho naquele material naquele momento. Tá? Então, por que eu uso o alumínio? Por que o alumínio é importante? Primeiro, a relação da força versus a densidade. Então, eu tenho a resistência mecânica ali. Quando eu falo em alumínio, eu estou falando aqui. Então, o alumínio está entre as mais baixas densidades do metal para a resistência mecânica, né? Isso faz do alumínio um material muito mais leve para aplicações novas. Se eu quero fazer um carro, um Mercedes, se eu quero fazer um Jaguar, se eu quero fazer uma Land Rover, eu vou fugir do aço e vou trabalhar com menor peso. Se eu quero fazer um carro elétrico e eu quero que ele tenha uma autonomia maior, vou trabalhar ele com alumínio. Por quê? Eu tenho menor densidade para a mesma resistência mecânica dele. Então, eu consigo trabalhar em espessuras até maiores que vão ser úteis no processo, porque vão diminuir vibração, vão diminuir várias coisas. Inclusive, vibração é um conceito importante, que o alumínio trabalha muito bem isso daí, pelo módulo de Young dele ser 1/3 do aço, que acaba que, quando a gente volta aqui atrás, essa curva aqui do alumínio, esse ângulo aqui, ele é 1/3 do ângulo do aço. Então, se eu pensar no aço, aqui não vai caber, né? Seria 2/3 acima dessa angulação. Então, isso faz com que ela absorva mais energia. Isso faz com que o conceito do alumínio seja diferente. Então, muitas vezes falam assim, o alumínio é fraco, o alumínio tem baixa resistência. Eu vou conseguir trabalhar o alumínio até 600 megapascal, com 1/3 da densidade de aço, que é limitado
próxima a 2.000 megapascal. Ou seja, o conceito de peso resistência mecânica vai ser muito próximo dos aços de alta liga, mas eu vou conseguir trabalhar em espessuras muito maiores. Então, eu tenho esse benefício da absorção de energia, eu tenho esse benefício do critério de forma, tudo isso daí é muito benéfico para a minha aplicação. Outro ponto importante, por que que o alumínio é importante? Aqui é o custo relativo por unidade de volume, né? Aqui é a força dele. Então, observa que o alumínio tem uma das maiores forças para mais baixos custos relativos também. Então, isso faz com que a escolha do alumínio seja muito importante. Por que o alumínio novamente? Agora vamos falar. Resistência à fratura versus módulo de Young. O módulo de Young é o conceito que eu abordei anteriormente, né? Então, ele tem um baixo módulo de Young. Então, eu consigo trabalhar ele com módulos de Young alto, quando comparado a outros materiais, principalmente quando comparados a polímeros, né? Que tem densidade um pouquinho mais baixa do que o alumínio. A gente está falando de densidade em torno de 1 grama por milímetro quadrado, enquanto o alumínio a gente está falando na faixa de 2,7, tá? A variação é muito pequena entre as ligas, varia de 2,68 a 2,72, por aí, mas ele ainda tem um peso muito baixo, e quando a gente fala com relação aos metais, apenas magnésio, poucos metais são caros e que dão muito mais trabalho para trabalhar, né? Quem já usinou magnésio aqui sabe que é pedir para pegar fogo, material. Você usina, se você não está olhando para trás, ele já está pegando fogo lá atrás. Então, isso aí faz com que o alumínio seja um material muito interessante para o trabalho também. Relação de resistência elétrica com a multiplicação termal. Então, conforme eu falei, o alumínio está em terceiro, né, dos metais, menor resistência elétrica. Então, ele é muito bom de aplicações para fios. Por exemplo, fios em poste, qual que é a diferença do alumínio do cobre? O cobre ele tem menor resistividade, né? Só que o alumínio eu consigo deixar os postes um mais longe do outro, porque tem maior resistência mecânica. Então, são características que parecem básicas, mas se eu for aplicar num veículo, por exemplo, que eu preciso de resfriar mais rápido, do que é feito o radiador do carro? É feito de alumínio. Primeiro, o cobre ficaria muito caro. O cobre é 3 vezes o valor do alumínio, né? Pelo mesmo massa. Além disso, ele é mais pesado. Então, quanto o alumínio é 2,7, o cobre passa de 8. E ele tem uma característica bem similar com relação à resistividade térmica. Então, faz com que o alumínio seja ideal também para trabalhar em materiais que eu preciso resfriar muito rápido. Então, só voltando atrás no tempo, né? No que o alumínio seria interessante, seria aplicações principalmente térmicas, baixa massa, baixo peso, né? Baixa densidade, alta condutividade elétrica. Aí você consegue trabalhar bem o alumínio. Outro aspecto importante é com relação ao processamento. Aí, quando falamos em processamento de pó, tem uma complicação muito grande, principalmente no fato de densificar esse pó. Então, para aumentar a densidade do pó, eu preciso fazer com que ele não tenha os vazios aplicados a ele. O que eu faço, então, para aumentar essa densidade? Primeiro, eu trabalho numa curva de relação entre o tamanho de grão e também a distribuição dos grãos. Se eu tiver um formato redondo, então, melhor ainda, porque eu vou conseguir escoar esse material escoando, ele vai ter um equilíbrio próprio e ele vai diminuir o número de vazios internos. Então, a escoabilidade, densificação do material, são aspectos muito importantes na hora que a gente fala da manufatura aditiva. Aqui tem um exemplo
de velocidade de varredura do laser versus potência do laser. Então, é outro conceito. Eu tenho uma boa escoabilidade, escorrei bem o pó naquela região. Aí eu tenho a aplicação do laser. Para eu aplicar esse laser, qual a potência que eu preciso desse laser? Eu preciso trabalhar dentro dessa janela de processo aqui. Por quê? Se eu trabalhar fora dessa janela de processo, eu vou gerar muito pó, eu vou ter o famoso splash. Então, eu tenho tanta energia que o material, ele joga lá dentro, ele mexe e ele vai formar subpartículas. Eu tenho uma tendência crescente em formação de trinco e fragilização do material, porque eu aqueço o material de baixo de forma não coerente, fazendo com que esse material ele forme grãos maiores, tenha maior tempo de refrigeração. Então, tudo isso daí faz com que meu material tenha um tamanho de grão final maior e, por consequência, uma menor resistência mecânica. Aí entra uma teoria muito interessante também, é até legal gravar essa teoria, depois pesquisar, é a teoria de Hall-Petch. Hall-Petch fala que, conforme eu diminuo o tamanho de grão final do material, eu consigo, então, aumentar a resistência mecânica dele. Por quê? Porque eu tenho menos defeitos internos. Como ocorre o dano? Como ocorre a quebra do material? O dano ocorre quando eu tenho vazios internos e eles se juntam, eles coalescem. Daí eu junto esses vazios até um tamanho que ele se torna crítico. Fazendo isso, ele inicia o rompimento do material. E daí pode ocorrer por vários conceitos, ou chegar a uma determinada resistência mecânica em que eu vou iniciar esse rompimento, ou uma característica de fadiga. E é isso que a gente quer eliminar aqui, essa característica de fadiga. Então, eu ter o controle do crescimento desses grãos, eu ter o controle da aplicação do laser é importantíssimo também para esse aspecto. Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um tratamento térmico. O que eu faço no tratamento térmico? Eu faço o envelhecimento desse material. O que é o envelhecimento? Eu pegar toda a microestrutura aqui, tudo que está tamanho micro, nano, e eu fazer ela ficar grande. Por que eu quero isso daí? Eu quero ancorar, eu quero que esse material ele não se desloque. Eu quero aumentar a resistência mecânica dele. Então, como é que eu faço isso? Eu jogo energia até o ponto que eu vou precipitar esse material. Então, um exemplo clássico de uma liga de alto silício e magnésio, como a gente tem trabalhado no fator aditivo de alumínio, é precipitar o magnésio silício. Então, esse magnésio silício, você vê todas umas bolinhas formando ali no precipitado, dentro do grão mesmo, e isso faz com que não ocorram os deslocamentos. Isso segura a resistência mecânica do material. Quando eu falo já do material, uma liga mais carregada, com zinco, aí é de pirar mesmo, né? Porque o número de precipitados é enorme, é incontável. Se eu falo de uma liga 70, 75, como esse exemplo aqui que eu trago, então tem um monte de precipitado. O que acontece com esse precipitado? Tem precipitado que se forma em temperatura ambiente. Posso trincar o material depois que eu produzir. O material está lá, fez calor hoje, mudou a fase. Então, trabalhar direito a composição química. Mudou a fase e rompeu o material. Ué, mas por que está rompendo esse material? Eu sou dele, bem, eu fiz uma manufatura aditiva adequada. Por que rompeu agora? Porque eu não precipitei ele primeiro. Porque ele começou a formar esse material a uma temperatura um pouquinho mais alta ambiente, ele estava ele estava exposto ao sol, pintado, chegou a 50 graus, precipitou. Então eu preciso precipitar também essas fases antes, para que não ocorra a formação da fase como essa daqui. Você vê que essa fase aqui, a partir de 2 horas, a temperatura de 30 graus, ela vai precipitar. Só que vai precipitar sem controle. Então eu posso romper o material. Então tudo isso tem que ter em mente. E quando você for trabalhar com material de alumínio, precisa tomar certos cuidados. Eu preciso conhecer o que eu estou trabalhando. Não adianta simplesmente eu tentar fazer processos tradicionais
para um material que eu não conheço. Por isso que é importante o estudo do alumínio também dentro das escolas, dentro das universidades, que hoje estuda-se muito pouco alumínio, e as pessoas às vezes falam assim, ah, esse material não solda, ah, esse material é ruim de trabalhar, mas é porque falta conhecimento. Quais são as aplicações da manufatura aditiva em alumínio? Hoje, a Porsche está fazendo isso daqui na série especial do 911. Se a Porsche está fazendo isso daí por manufatura aditiva, será que é ruim o processo? Será que o material é fraco? Essa é uma coisa para se pensar. Então, eu consigo produzir já itens de alta tecnologia, já com manufatura aditiva, em escala, mas são ainda de alto valor agregado. Por isso que a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai trabalhar. Isso aqui eu vou ter uma troca de calor, isso aqui eu vou ter ele vai ter que ficar dentro do pistão, né? E ele vai ter que aturar todo esse processo, né? De aceleração, de troca de calor, de abrasão, porque ele vai conectar com o pistão. Então, tudo isso é importante também conhecer o material. Cabeçotes de motor também é uma possibilidade para veículos de luxo, claro, ainda hoje, porque, como eu falei, o custo do fundido é bem menor do que o custo de uma manufatura aditiva, né? Então, eu não vou falar nenhuma marca, porque algumas eu trabalho com elas, então não posso citar nenhuma marca, mas algumas montadoras que lançam carros mais populares dificilmente vão partir para uma manufatura aditiva para fazer um bloco de motor. Não teria cabimento. Agora, se eu precisar de uma pecinha aqui para trocar calor, ou uma pecinha em alguma região, que eu possa fazer essa troca de calor e que possa ser mais eficiente, com certeza daí vai para uma manufatura aditiva. Processos tradicionais, não. Processos tradicionais para manufatura aditiva não é o foco. E, de novo, o nosso amigo aqui, né? Feito por métodos de fio, né? Similar à soldagem MIG, em que eu tenho uma deposição um pouco mais inconsistente, né? Porque eu vou formar como eu poderia chamar isso? Veios? Como vocês chamariam isso daqui? Oi? Colmeia. Camadas? Colmeia. Colmeia? Será que seria uma colmeia isso daqui? Paleta. Pode ser uma aleta, alguma coisa do gênero. Então, eu formo essa estrutura em que eu preciso depois realizar uma usinagem, que faz com que o material precise passar por outro processo de redução, e daí um dos conceitos da manufatura aditiva já não é mais interessante, porque o que eu quero produzir é um material pronto, é um material acabado, é um material que eu posso utilizar no momento da produção. Mas, de novo, velocidade, ganho de velocidade. Se é um material muito grande, isso aqui vai ser insignificante perto da porosidade total do material. Então, beleza, eu posso utilizar. Tudo é entender a aplicação final. Se eu entendo a aplicação final, eu posso usar qualquer coisa que eu vejo que vai me dar a solução do meu processo. Para concluir, a manufatura aditiva é uma tecnologia nova que veio para ficar, mas ainda está passando por um período probatório, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque ainda os custos são um pouco altos. Ainda tem pouca mão de obra especializada. Então, conforme eu disse, poucas pessoas no Brasil sabem trabalhar com isso daí. Hoje não tem nenhuma empresa que faz manufatura aditiva de pós de alumínio, especificamente, de forma industrial, que venda para a indústria, só empresas de estudo. Então, temos a UFSCar, que faz o pó, e a manufatura aditiva, a Unicamp, que são as mais antigas, né? O IPT, o Senai, lá de Santa Catarina, o Senai Easy Laser, aqui é uma dos poucos centros de pesquisa do Brasil que tem uma manufatura de pó, tá?
Então, aproveitem isso daí, porque profissionais qualificados no Brasil ainda tem poucos. Então, essa é a oportunidade de vocês serem um desses poucos. E, embora exista ainda desafios da manufatura, principalmente ligado ao conceito de escoamento do pó, ao conceito da qualidade do laser, ainda os benefícios podem superar tudo isso daí. Porque a partir do momento que eu tenho uma impressora, que eu trabalho com 15 lasers, por exemplo, no método Laser Powder Bed Fusion, né, PBF, em que eu tenho um leito de pó, em que eu vou ter a aplicação do laser, e eu consigo fazer 15 processos ao mesmo tempo, aí a limitação de velocidade acaba bastante. Só que ainda tem uma outra limitação, que é o escoamento. Porque ao mesmo tempo que eu preciso do laser para produzir, eu preciso que o material escoe rápido, senão eu não vou conseguir alimentar aquela impressão. Então, todos esses desafios estão aí para serem quebrados. É uma solução para a automotiva, para a aeroespacial, é uma solução para diversas outras indústrias, em que eu preciso de uma prototipação rápida, em que eu preciso de um produto de um dia para a noite. Uma vez eu vi um conceito em que utilizaram em caminhões. Então, uma pecinha do caminhão foi produzida com defeito e eles não tinham um tempo suficiente para produzir uma ferramenta para fazer a fundição daquela peça. E acabou saindo mais barato eles fazerem todas as peças por manufatura aditiva, fazer o recall do caminhão imediatamente, que era uma peça de segurança, uma presilha de segurança do caminhão, do que esperava produzir em larga escala. Então, foram feitas 1.600 peças e eles conseguiram atender todos os caminhões que estavam com aquele defeito. Então, são conceitos que já são aplicáveis hoje. Eu abro agora para dúvidas. Pergunta. Qual a diferença na peça final se você produzir ela com pó utilizando eletrobim ou usando laser? De acabamento, resistência? Depende. Hoje, em titânio, que é o maior mercado, titânio e aço inox são os maiores mercados do Brasil, né? Então, hoje já existem indústrias que fazem titânio, principalmente, para a parte hospitalar. Então, o titânio tem uma característica de corrosão no sangue, em que ele é mais interessante para o aço inox e mais interessante para os metais, fazendo com que tenha um mercado já que para por esse processo. Então, fazer uma prótese de coluna por manufatura aditiva vale a pena, porque eu vou cobrar 20 mil reais numa cirurgia. Se eu cobrar R$ 1.000 aquela prótese, não é problema nenhum. Pode ser uma prótesezinha. Você vai preferir colocar uma de inox ou uma de titânio que você sabe que vai durar a sua vida inteira? Então, a partir daí, esses outros materiais, o electron beam é mais interessante porque ele tem um ponto de fusão mais alto, ele tem uma característica de energia maior, o electron beam, do que o laser, e o laser eu consigo uma coisa mais concentrada. O electron beam, para a maioria dos materiais, ele é mais interessante, só que a gente está falando do alumínio, que tem um ponto de fusão que não vai chegar a 700 graus. Dificilmente alguma liga de alumínio chega a 700 graus. Você vai trabalhar com ponto de fusão. Se eu falar com alto silício, como por exemplo com 10% de silício, que é o caso que eu mostrei aqui, ele está falando em torno de 570 graus, por aí. Se a gente falar em uma liga 6.000, 7.000, a gente vai estar falando de 650 graus. Então, são baixas temperaturas de fusão. Daí, se eu tiver muita energia concentrada, eu vou prejudicar o meu material. Então, se eu for para titânio, para aço inox, ótimo, é até melhor que laser. Agora, se eu estou falando em alumínio, embora ele tenha uma alta reflexão, isso daí é um assunto que a gente pode discutir depois até, porque a frequência, normalmente, dessas impressoras é 1.060 nanômetros, então faz com que tenha alta reflexão. Se eu baixar para 600, 700 nanômetros, eu vou ter uma menor reflexão. Isso é um assunto para mais uma hora de conversa, mas faz com que você repense o material pela aplicação e pelo processo. Então, é o que eu falo, não existe um material certo para tudo. Não existe uma aplicação, um processo certo para tudo. Cada aplicação, cada material tem sua especificidade.
Então, a gente precisa trabalhar com ele conforme as necessidades, né? Então, por isso, o laser para o alumínio é mais interessante. Para o alumínio. Perguntas? Eu tenho uma noção de precisão, quanto centésimos. Dá para ter uma noção de precisão, e isso vai depender da velocidade que você quer trabalhar. Então, como você tem um laser concentrado, você está falando em microns, né, aquela concentração de laser, ele vai ter uma interação com o material do lado, sempre vai ter essa interação. E o pó metálico, a gente está falando de, principalmente nesse processo, de 20 a 75 microns. Então, esse vai ser o mínimo que eu posso trabalhar na poça de fusão. Tá? Então, eu vou trabalhar uma poça de fusão em torno de 100 microns, alguma coisa assim, mais fino possível. Menos que isso, eu já não consigo trabalhar com esse material, mas mesmo assim, 0,1 milímetros, né? A velocidade bem baixa. Consigo trabalhar com conceitos bem interessantes daí já. Tem uma pergunta aqui no chat, algumas perguntas. A primeira, no começo você classificou 7 tipos de manufatura aditiva por velocidade e acabamento. E o custo disso? Como você classifica do mais barato ao mais caro? O mais barato ainda é a eletrodeposição, né? Porque é um procedimento relativamente simples. Você precisa de um braço robótico, de 4 eixos, e uma máquina de solda MIB mesmo. É muito similar. Tem diversas instituições que já estão trabalhando nesse processo. Começou com a Federal de Uberlândia, depois a UFRJ, daí acabou se espalhando pelo Brasil inteiro. Mas hoje eu acho que a maioria das instituições já tem algo semelhante a isso, em que eu vou construindo também, só que entra aquele conceito do que você precisa versus o tempo para produzir e a qualidade de superfície, né? Então, quanto melhor a qualidade de superfície você precisa, normalmente acaba saindo mais caro. Então, um processo similar, um pouco similar ao desse papel de filme, a TDF, né, que eu falei, dentro de pó, é o DED, né, que é a deposição de energia direta, em que eu consigo aumentar a velocidade. A partir do momento que eu aumento a velocidade, eu consigo trabalhar em menos tempo, liberando o maquinário, que o maquinário é caro, a hora do maquinário é caro. Se eu estou falando de uma impressora de LPBF para construir 300 por 300 por 300 milímetros, estou falando na faixa de uns 6 milhões de reais. Tá? Ainda é um processo bem caro para compra de equipamento. Agora, o DED, você vai passar de 20 milhões, só que eu consigo produzir algo bem mais rápido, eu consigo produzir algo maior, consigo fazer peças de 1 metro de altura, sem problema nenhum. Então, tudo depende. Não tem uma resposta direta para essa pergunta. Emendando aqui na pergunta do Vinícius, você acredita, pelo que você falou agora, essas são as principais limitações do processo de manufatura de alumínio? E, assim, como ser superado isso no futuro? Diminuir, investir em equipamento ou no processo? Eu vejo que a principal dificuldade hoje da manufatura aditiva em alumínio é o conhecimento. Então, isso que está fazendo aqui já vai diminuir muito essa barreira. As pessoas não conhecem os processos. Vocês têm uma impressora aqui, mas quantos já foram lá e já viram o processo? Não sei se todos já conhecem o processo aqui de manufatura aditiva em metal por pó, mas quantas pessoas têm acesso a isso no Brasil? Essa é uma das poucas instituições que tem esse processo. Então, isso é um diferencial. Sem o conhecimento, como é que eu vou avançar nessa tecnologia? Hoje, por exemplo, há 2 grandes produtores de pó só no mundo. Contando a China, porque a China entra em volumes que não dá para brincar com eles não. Mas que é a Alemanha e o Canadá. Só que o alumínio tem uma característica especial. Eu faço termita, eu faço guerra com ela. Por quê? Eu misturo ela com pó de ferro e eu não apago aquele fogo. Eu gero 2.500 graus de temperatura. Então, para eu comprar pó de alumínio no Brasil,
eu preciso da aprovação do Exército e da Polícia Civil para manter em estoque. Então, eu preciso de toda uma documentação comprovando a aplicação final daquele material para poder comprar esse pó. Então, é outro conceito. Enquanto a gente não começar a produzir esse pó no Brasil, também é uma característica que faz com que isso não avance. Porque como é que eu vou esperar 9 meses, sendo 3 meses para sair do Canadá, 3, 4 meses para sair do Canadá ou da Alemanha, para ter toda a tramitação legal para mostrar que não está indo para fins de guerra, esse material, principalmente com o início da guerra da Rússia, travou todas as exportações. Então, são barreiras humanas. A maioria das barreiras são humanas, não são tão tecnológicas assim. A tecnologia está avançando, vai continuar avançando, claro, mas a gente precisa de pessoas capacitadas para fazer essa tecnologia avançar. Então, eu acho que essa é a primeira semente. A partir do momento que nós tivermos um time capacitado, tecnicamente, para trabalhar com isso daí, as outras coisas vêm com maior facilidade. E a última pergunta aqui também do Vinícius. Você citou indústria automobilística e indústria de implantes, né? Que outro tipo de indústria está usando essa manufatura aditiva em metais, né? E pelas pesquisas que você está fazendo hoje, você já tem alguma coisa em mente? Por que eu falo muito em indústria automotiva? Porque está crescendo agora os veículos híbridos e a bateria, né? Então, quais são as características principais? Eu vou chegar lá, mas só vou dar esse pozinho de curiosidade. Quando eu falo motor elétrico, eu tenho uma vibração muito diferenciada, né? Eu faço com que ele gire a muitos hertz. Então, faz com que essa rotação seja muito grande, gera uma vibração que faz ultrassônica. Então, eu preciso de um material para absorver essa energia. Quando eu falo em aeroespacial, eu não tenho custo, eu não tenho nada desse gênero. Mas quando eu falo, por exemplo, em saúde, custo também não importa. Na saúde, você paga qualquer coisa. Você dá a sua casa para você ter sua saúde. Agora, quando a gente fala de aplicações mais básicas, fica um pouco difícil ainda falar sobre manufatura aditiva. Mas eu posso falar, por exemplo, o universo do petróleo. Se eu tenho uma impressora embarcada numa Petrobras da vida, eu não preciso ter aquele material lá. Então, eu tenho uma falta de material, eu consigo produzir aquela peça. Eu só preciso ter o desenho e um pouco de matéria-prima. Consigo produzir qualquer peça que faltar. Eu não preciso chamar um helicóptero para ir buscar em um estoque que está a centenas de quilômetros da praia, da onde está a estrutura, para eu voltar com ela. Eu não preciso ter ela em reserva lá no barco, lá na estação, né? Quando eu falo, por exemplo, em injeção de polímeros, eu consigo construir canais que eu não conseguiria construir em processos tradicionais. Então, esses canais de resfriamento fazem com que ela se torne interessante. Eu vou conseguir fazer material para 1.000 aplicações, 2.000 aplicações, uma mesma matriz, já começa a valer a pena. Porque é a base disso daí. Quando eu falo, por exemplo, do Bioinjet, de construir materiais em areia para depois eu fundir, também é uma aplicação que pode ser aplicada a qualquer coisa, porque o custo já é baixo. Eu estou falando em areia de fundição mais uma resina. Então, o custo é baixíssimo para isso daí. Então, não posso dizer que todos os processos são caros. E, de novo, conforme a necessidade. É sempre conforme a necessidade. Professor? Trouxe que Eu vou ter que ir mais perto, eu sou meio susto. uma das questões é conhecimento, né? Conhecimento sobre o material, sobre as técnicas e as diferenças mais. Você falou que a questão é a busca de conhecimento sobre o material, sobre a técnica, para isso se tornar talvez mais barato ou mais acessível, né? E no fator humano,
quais competências e capacidades eu hoje, que quero, daqui a 10 anos, estar trabalhando nessa área, assim como há 20 anos atrás, sem ser algo caro e inovador, né? Dizer que 20 anos depois, quando eu entrei no Senai em 99, e falar que 20 anos depois, as empresas que ia ter CNC ou impressora 3D em casa, era um absurdo. Daqui a 10, 20 anos, eu tenho que me preparar como hoje? Vamos lá, então. Um conceito aí é entender a ciência básica por trás desse material. Então, conforme a gente viu na apresentação, cada material tem sua característica particular. Isso eu preciso entender. Então, entender a ciência básica é o primeiro passo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. É o que a gente faz no dia a dia na aula, no dia a dia na escola, que é entender a física e a química básica das coisas. A aplicação é uma consequência. A partir do momento que eu tenho aquele conceito, eu consigo aplicá-lo. Agora, falar, por exemplo, que a teoria é diferente da prática, é a mesma coisa que você dizer assim, eu não tenho esse conhecimento. Não existe esse negócio de teoria diferente da prática. Então, a gente conhecer a teoria básica dos materiais é muito importante, assim como suas aplicações. Considerando isso, o que eu preciso saber? Eu preciso ter uma boa noção de desenho em 3D, que é uma coisa que eu acho que já estuda aqui, já está bem avançado nesse conceito, da maioria dos jovens aqui. Eu preciso entender como são os processos de fabricação, de forma geral. Não estou falando só de manufatura aditiva, estou falando de CNC, eu estou falando de processo de usinagem tradicional, torno, fresa, e entender o quanto eu vou gastar com aquilo lá. Preciso fazer uma análise de custo, eu preciso entender de finanças, eu preciso entender de um projeto, quanto tempo eu preciso entregar aquele projeto. Então, no final das contas, são ciências básicas do dia a dia que a gente precisa estar bem familiarizado. O que a gente precisa entender é que as tecnologias vão mudar toda hora. Se hoje a manufatura aditiva depende tanto do humano, amanhã pode não depender também, pode ser criado por uma IA. Eu posso precisar entender mais da IA do que da manufatura aditiva, só que eu vou precisar continuar entendendo o processo. Eu vou precisar continuar entendendo o material, porque a IA não vai fazer isso por você. A IA não vai tomar as decisões sozinho. Eu sei que muitos aqui estão falando assim, ele está louco, né? A IA faz tudo sozinho, mas a gente sabe que a decisão é sempre do ser humano, nesse tipo de situação. Então, entender conceitos básicos é o que vai fazer você se diferenciar. É o que vai fazer você estar à frente e que você vai fazer você estar preparado para esse momento. Quer conhecer mais de manufatura aditiva? Leia, pesquise, trabalhe. Vá no laboratório de manufatura aditiva aqui do campus. Vá lá conhecer a impressora, vai lá, passa um tempo lá. Assim você vai entender todos esses conceitos, você vai entender o que eu preciso fazer de corpos de prova para testar se aquele pó vai me dar as características desejadas dentro daqueles parâmetros. Vai entender os ensaios mecânicos. Vai entender que você já foi me ver lá no Senai, não foi? Foi lá. Eu lembro que... Estava tentando lembrar da onde, só. Então, são conceitos básicos que você precisa ter certeza que você sabe. Que essas informações são tácitas, são adquiridas, estão na sua cabeça. Então, esse é o básico para você entender uma manufatura aditiva. Mestre, boa noite primeiro. Boa noite. Você disse que é uma área que ela ainda está em evolução. Então, Sim. por exemplo, daqui a 10 anos ela vai estar muito mais forte do que agora. Certo. Você mostrou alguns meios que a gente pode buscar atrás para adquirir conhecimento, mas de uma forma, assim, por exemplo, mais sólida. Por exemplo, cursos, faculdades, etc. Que a gente não precisaria surgir de uma parte, por exemplo, eu ir ali e tirar por mim mesmo a conclusão. Porque meio que eu não tenho esse conhecimento ainda. Tem algo que eu possa buscar? Tem. A especialização,
de novo, vai depender de você. Como eu falei, a tecnologia vai continuar evoluindo. Se eu estudar só Laser Quad Fusion, só DED, só aplicação de arco elétrico, amanhã pode não ser o processo mais interessante. Então, não é um conceito específico que você precisa saber. De novo, é a tecnologia como um todo. Você precisa entender os conceitos gerais da tecnologia. O que você precisa é a física básica do processo, porque ela vai mudar toda hora. Ela está um processo ainda em desenvolvimento. Então, não sei se amanhã eu vou ter um processo de arco elétrico que vai ser super veloz e vai me dar uma característica de superfície muito boa. Isso já está correndo. Já melhorou muito quando a gente compara com 5 anos atrás. Quem tiver a oportunidade lá na UFO, tem um laboratório na Federal de Uberlândia, tem um laboratório muito interessante, que já estão trabalhando 10 anos com manufatura aditiva, e sempre com arame. Então, evoluiu muito. Os processos vão continuar evoluindo. Não tem como eu dizer que amanhã você vai poder fazer uma faculdade em que você vai trabalhar só com impressora. Agora você pode fazer uma engenharia mecânica. Você pode fazer uma engenharia mais focada no materiais. Eu fiz, por exemplo, engenharia de materiais. Trabalho com pó de alumínio. Trabalho com alumínio em si. Então, faz com que você tenha um campo aberto para você trabalhar com esse conceito. Agora, você se especializar muito naquele conceito, pode ser que amanhã você esteja obsoleto. Então, você precisa entender o todo primeiro. Você precisa entender as características básicas de cada conceito. Essa é a dica que eu posso te dar. Existe especialização nisso daí? Existe. Meu doutorado mesmo eu fiz aqui na Escola Politécnica, da USP, e eu trabalhei com manufatura aditiva. Tem essa possibilidade. Só que, quando você se especializa nesse ponto do doutorado, você vai trazer a ciência de alguma coisa. Só que pode ser que daqui a 5 anos já esteja obsoleto novamente, porque você estuda uma coisa muito pequena, muito objetiva. Pode ser que aquele seu estudo faça avançar a tecnologia, mas não que você vai usar ele daqui a 5, 10 anos. Entendeu? É muito isso. Então, entender o todo é o mais importante. Às vezes, se especializar de forma muito restrita faz com que você se bloqueie para outras tecnologias que vão surgir. E cada dia mais a gente tem que estar aberto. Eu mesmo já mudei de emprego 3 vezes, 3 coisas totalmente diferentes. Então, já fui engenheiro de desenvolvimento de mercado, já fui assistência técnica automotiva e agora sou pesquisa. Em 15 anos de carreira. Então, acaba que não tem uma coisa pronta, não tem uma coisa definida. O mercado vai te levar para coisas que você não está esperando. E, ao mesmo tempo, você pode guiar ele. Então, você pode estar preparado para as oportunidades. Se você estiver preparado para uma oportunidade surgir, você abraça. Agora, você tem que estar preparado, porque a oportunidade vai surgir, uma hora ou outra. Então, por exemplo, uma coisa que eu digo, quem quer saber manufatura aditiva, primeira coisa, aprender inglês. Por que o inglês? Porque toda a ciência básica hoje está sendo feita em inglês. Então, todos os artigos das revistas principais estão em inglês. Tem a IA agora que traduz muito bem, sim, mas se você precisar ir para um congresso futuramente, precisar visitar uma empresa, ainda o melhor é você falar o inglês que todo mundo vai te entender. Então, por incrível que pareça, quer estudar manufatura aditiva, faça inglês, porque aí você vai conseguir entender muita coisa. O Brasil hoje como produtor de alumínio. Deixa eu ir perto que eu não estou estudando direito. O Brasil hoje como grande produtor de bauxita, estatura, ele não consegue desenvolver esse pó de alumínio, precisa trazer da Alemanha para o Canadá? Consegue. O Brasil hoje consegue produzir o pó de manufatura aditiva, só que tudo tem investimentos, né? Então, para eu investir numa linha de 30, 60 milhões, eu preciso garantir que eu vou ter esse retorno. Então, o mercado é o conceito. Eu vou atrás de um mercado novo,
fazer esse mercado ou espero ele evoluir um pouco para investir? Então, é meio que aquela dificuldade. Eu preciso de volume para investir e, ao mesmo tempo, eu preciso investir para ter volume. Então, forma um ciclo. Já teve mais de uma pergunta? Pode fazer. Você deu várias dicas, né, para quem tem interesse de aprender sobre a área, né? Mas aí eu queria saber qual é a melhor dica que você podia dar para quem que você viveu durante esse tempo de experiência, de estudo. Você fala assim, ó, se você fizer dessa forma, você vai conseguir se desenvolver melhor, abraçar várias oportunidades, porque você seguiu dessa forma os estudos. Vamos lá. Essa é fácil. Primeiro, eu comecei tudo errado. Primeira coisa, eu entrei na faculdade, eu comecei de materiais não fiscais, com notas boas, morava em casa ainda, e ia de ônibus para São Carlos, né? Eu resolvi mudar para São Carlos. As peças me pegaram. Não serviam. Então, eu comecei tudo errado. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso daí no começo, mas eu comecei a namorar. Isso me salvou. Então, fez com que eu começasse a estudar, a entender melhor os aspectos da ciência, entender melhor os livros, aprender o inglês, focar muito no inglês, outras línguas também, acabei desenvolvendo espanhol, francês, mas foi um ponto de diferença. Depois, quando eu terminei a faculdade, resolvi engatar no mestrado, eu via uma necessidade de algo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu precisava do dinheiro para me sustentar, que a bolsa de mestrado não era suficiente, né? Então, eu entrei no processo de trainee na CSN, na época, na Companhia Siderúrgica Nacional, e comecei. Lembro que a primeira reunião que eu fiz, levei uma bronca enorme, que eu corrigi o gerente de engenharia. O conceito que ele falou errado. Então, o que é importante você saber? Primeiro, conheça os conceitos básicos. Estuda os conceitos básicos. Tenha isso em mente. Física, química, matemática, isso vai te levar a ter esses conhecimentos básicos na parte de ciência. Se você conhecer biologia, melhor ainda. Pode trabalhar também em áreas ligadas à biologia, que hoje está dando uma grana muito boa. Mas tem um conhecimento básico. Depois disso daí, o que eu te digo é ter bons relacionamentos. Relacionamentos sinceros. Confie nas pessoas e façam elas confiarem em você. Só se as pessoas confiarem em você, você vai ter oportunidade. A maioria das vagas do mercado de trabalho são baseadas em confiança. São baseadas em indicação. Então, quando você for demonstrar seu trabalho para alguém, principalmente se você for apresentar para uma empresa, seja você em qual empresa você estiver, faça o diferente, faça um algo a mais. Mostre que você está preparado para aquilo lá, para aquela apresentação. Então, sempre estude a apresentação de apresentar. Não vá simplesmente, fiz a apresentação, não deu tempo, vou apresentar agora. Não é esse o conceito. Seus companheiros aqui, muitos vão trabalhar em multinacionais, vão trabalhar em grandes empresas. Aproxima deles. Seja uma pessoa melhor. Então, acho que esse é o conceito. É essa afinidade que a gente tem com as pessoas e também ter as competências técnicas. E competências técnicas vai depender de você. Pode falar um palavrãozinho? Põe a bunda na cadeira e estuda. Esse é o conceito básico. E se quiser, pode ir para o barzinho também. Pode fazer as amizades. Isso é importante também. Mas com moderação sempre, né? Não vai para o barzinho, vai encher a cara toda hora, que daí você não... Vai parecer meu primeiro ano de faculdade. Daí eu tive que correr atrás. Então é isso. Ok, tá? Pode.
com o avanço da tecnologia de FDM, de filamentos, como se comportaria a parte de alumínio nessa questão de filamentos? Como que está se encaixando? Hoje a BASF, ela trabalha com um tipo de filamento, né, que é muito utilizado, e está crescendo bastante. Como que o alumínio se encaixa nisso? De novo, é a característica do material, né? Hoje tem filamentos que utilizam fibra de carbono na sua base. Eles têm boa resistência, muito aquém do sistema de fibra de carbono orientado, que use materiais de alta pressão, sistemas de alta pressão, muito abaixo daquilo lá, tá? Tem filamentos com fibra de vidro, tem filamentos que têm boa resistência, mas ainda é bem abaixo do metal. Outro conceito, o polímero, ele, em geral, não é condutor. Claro que a gente viu ali alguns filamentos que eu tenho material dentro, acima de 70%, 80%, pode ser que eu torne esse polímero condutor, só que daí eu tenho outros processos posteriores, em que eu vou ter o debinding, ou seja, a tirada desse adesivo do processo, e para depois sinterizar o metal. Então, são características, de novo, diferentes. Eu preciso saber para que você quer. Se eu conseguir atender com polímero e o processo for mais rápido, eu conheço uma empresa, não vou citar o nome dela, que trabalhou com todos os suportes de embalagem dela com sistemas de manufatura de tipo de polímero. Então, ele usou essa base de filamento com carbono e ela construiu todas as adaptações do shampoo com essa estrutura de manufatura aditiva. Então, existem processos que o filamento de polímeros é mais que interessante. Eu vou trabalhar com alta temperatura? Talvez não seja. Eu vou trabalhar com uma química que vai correr aquilo lá? Talvez não seja. Vou precisar de uma resistência mais alta? De uma característica de corrosão diferenciada? Eu vou adicionar outro material a ele? E eu vou ter uma característica de dano diferente? Então, tudo isso você precisa entender antes de escolher o material. De novo, é o conceito básico de materiais. Que é o que eu falei. Física e química é o mais importante nesse caso para a escolha do material correto. Eu preciso entender muito esse conceito aqui atrás, que parece básico para alguns, para outros pode parecer novo, mas eu preciso entender isso daqui. Eu preciso entender uma curva de fadiga, uma curva SN. Como é que funciona uma curva de fadiga? Aquele material vai atender com 10 milhões de ciclos? Aquele material vai atender quando eu aplicar um furo e depois eu ciclar ele? Então, tudo isso é química e física básica. Vai transformar em algo muito maior. Tá? Pessoal, obrigado, Lucas. Acho que muito interessante essa abordagem. É uma tecnologia que está em constante desenvolvimento. A questão do CNC há 20 anos atrás também tinha uma perspectiva muito grande, hoje é uma realidade. A gente também acredita que essa produção, e que você mencionou muito bem, é conhecer material, é conhecer, assim como acho que hoje em dia tem que conhecer qual material vai ser utilizado para determinada peça, para fazer a produção, para fazer, enfim, a utilização que vai ser feita, né? Então, eu te agradecer bastante a questão de estudar também, de se inteirar. Acho que o estudo é que a gente acredita muito nisso, nós da ESG, né? Que o estudo transforma, então o conhecimento transforma. E a gente queria tirar duas, vendo só certificado aqui da ESB pela palestra. Oi? Tem que pendurar na parede. Pois é. Também, o ano passado, nós completamos
50 anos da escola Sinai Suíço, então a gente queria também passar para você algumas lembranças aí, o registro que a gente fez, o resultado de uma instituição suíça que veio aqui no Brasil em 1973, e junto com a parceria que o Senai implementou a escola. Obrigado. Obrigado, pessoal.